Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao 8º episódio do nosso Job Safe Podcast. Pois é, 8º episódio já. E mais uma vez a gente foi buscar um profissional, né, extremamente curioso, né? Uma profissão diferente, que a gente sempre busca profissões diferentes e curiosas para trazer um pouco mais de conhecimento para vocês. Lembrando aí, pessoal, já vou passar a palavra para o Altair apresentar nosso convidado de hoje, do nosso 8º episódio, mas lembrando vocês que estão participando aí junto com a gente no nosso chat ao vivo, tem sido muito bacana a participação de todos aí no chat ao vivo, então continue aí, já manda um olá aí para o pessoal que está no chat, vamos fazer essa interação, vamos deixar as perguntas também para o Godoy respondendo durante o nosso episódio, né? E a gente consegue aprender um pouquinho mais. Vou passar aí para o Altair apresentar nosso convidado de hoje, que vai ser bem bacana, nosso bate-papo de profissões e riscos do 8º episódio do Job Safe Podcast. Vai lá, Altair. Opa, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende da hora que vocês estiverem assistindo, que bom, né? A vantagem do YouTube é isso, né? Ah, não deu para assistir tudo hoje, vou continuar assistindo amanhã, enfim, a dinâmica, vou assistir no celular, vou assistir no notebook e por aí vai. Mas é isso aí, é uma satisfação estar com vocês aí novamente, né? Todos os prevencionistas desse nosso Brasilzão. Também temos aqui alguns participantes aí que não são da área de prevenção, mas que são bastante curiosos, né, para conhecer um pouco mais das profissões que a gente consegue trazer aqui. E hoje não está sendo diferente, não. Hoje a gente está com a satisfação e com a honra de poder contar aí com um brilhante profissional. Eu tive o prazer de poder conviver com esse profissional por alguns anos e falaremos um pouquinho mais. Eu vou deixar, como sempre, que ele faça a apresentação, mas eu queria destacar a profissão dele, né? Uma profissão assim fantástica, uma profissão que realmente demonstra aí o valor pela vida, né? A profissão de enfermeira aeromédica é uma profissão brilhante que cada vez cresce mais nesse nosso país, né? E principalmente é aquele tipo de profissão onde os envolvidos estão o tempo inteiro aprendendo, buscando conhecimento, seguindo a regulamentação nacional, né, e internacional também, para prestar um trabalho de qualidade, né? Então, sem muitas delongas, Godoy, gostaria aí que você se apresentasse. João Godoy, né? Deixa eu falar direitinho, mas a gente trata ele sempre como Godoy. Queria que você desse aí umas boas-vindas aí para o nosso público e falasse um pouco de você, da sua profissão, e vamos lá, começar falando da carreira aí, tá? Vamos lá. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui na Job Safe falando sobre segurança e compartilhando um pouco da nossa experiência e conhecimento aí ao longo de alguns anos com os colegas que estão nos assistindo, né? Então, sejam bem-vindos a todos. Bom, eu comecei na área de emergência industrial, né, em 1997, e de lá para cá eu só vim aperfeiçoando e continuei na área, melhorando os aspectos, né, para a área de emergência de incêndio, emergência médica e na área de prevenção em geral. E hoje eu atuo em 3 frentes, né, na consultoria de emergência, treinamento e como enfermeiro aeromédico. Legal. Opa, foi o microfone aqui, tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Então, isso aí, aproveitando, foi até um lapso meu, esqueci de dar essa ênfase também, né? Além de enfermeiro aeromédico, essa profissão fantástica, né? Trabalhou tantos anos aí na área de prevenção e ainda trabalha, né, na área de prevenção. Então tem uma bagagem grande, mas hoje a gente vai deixar o foco aí na carreira de enfermeira aeromédico, que é uma carreira brilhante, né? A gente já queria começar já explorando, né? O tempo é curto, então a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Então, Godoy, queria que você falasse um pouco aí, até para que o nosso público começasse a entender um pouco mais sobre o resgate aeromédico, entender como é que é isso, é uma equipe, como é que é a composição dessa equipe. Então, basicamente, o que a gente queria saber, como é que é a composição, né, dessa equipe para resgate aeromédico, né? Quais são os profissionais, enfim, eu queria que você falasse um pouco aí para a gente começar a entender um pouco mais dessa área. Legal, então vamos lá. Bom, a emergência aeromédica, né, o atendimento aeromédico, ele surgiu nas guerras.
Então, nas primeiras guerras, utilizavam aeronaves de asa fixa, como a gente chama os aviões, né? E a partir da Segunda Guerra já começam, então, as aeronaves de asa rotativa, os helicópteros. E aí, a partir de então, vem se aperfeiçoando. Eu sempre tive uma admiração por esse trabalho, né? Do resgate aéreo, ver toda aquela diferença. E em 2011 eu tive a oportunidade de fazer alguns resgates aéreos na região serrana do Rio, em Teresópolis. Então, a gente foi um grupo de voluntários, né, profissionais de saúde, emergencistas, bombeiros, psicólogos, se apresentamos lá para as equipes que estavam coordenando as emergências, e então havia necessidade de ter profissionais de saúde para tripular algumas aeronaves e fazer uma espécie de uma triagem. Então foi a partir daí então que nasceu o meu sonho, porque eu voando e atendendo as pessoas ali, eu vi que era realmente o que eu queria fazer e fui atrás e estou até hoje, né? Muito bom, interessante. Aí, quando a gente olha, né, é uma equipe, né? Você tem um conjunto de profissionais, né, que compõem essa equipe, né? Você poderia falar um pouco qual é a composição dessa equipe? Sim, vamos lá. Então, existe o resgate e os transportes aeromédicos públicos e privados, né? Então, boa parte deles são públicos. Existe também os privados, que fazem transporte internacional, interestadual e também alguns resgates. Então, se pegar, por exemplo, a região de sul do país, é feita por uma equipe de médicos, enfermeiros e pilotos, são todos civis, e você tem outros aeronaves civis tripuladas por militares, né? Como, por exemplo, as polícias de alguns estados que acabam fazendo os resgates, né? Então, obrigatoriamente, para ocorrências aeromédicas, a portaria do Ministério da Saúde, 2048, deixa claro lá que é necessário um médico e um enfermeiro, todos com especialização em atendimento pré-hospitalar, mais acrescentar a fisiologia aeroespacial e segurança de voo. Então, médico, enfermeiro, piloto e copiloto. Inicialmente, essa é a composição básica. Lembrando que, em alguns momentos também, existe a figura do fisioterapeuta, tá? Então, o fisioterapeuta também pode compor a equipe aeromédica. Obviamente, essa composição, então, ela pode ser alterada em função do caso, da complexidade, né? É o exemplo que você citou por último aí, né? A inclusão de um outro profissional em função justamente da característica daquele resgate. É interessante. Exatamente, porque na aeronave a gente precisa de espaço, né? E menos peso. Quanto menos peso a gente tem e mais espaço, mais mobilidade e mais condições para o nosso trabalho a gente tem. Então, em alguns casos específicos, por exemplo, um paciente que tem um problema respiratório extremamente grave, que ele descompensa muito fácil, o fisioterapeuta está presente na maioria desses voos. Perfeito. Queria fazer uma colocação Claro, aqui claro. só para aproveitar a resposta, né? Então, o enfermeiro que trabalha dentro de uma ambulância, de um SAMU, ele não está apto a trabalhar dentro de uma aeronave como enfermeiro também, né? Precisa de uma especialização na questão aérea. Sim, exceto numa situação completamente emergencial, como existiu em Teresópolis, uma situação de catástrofe mesmo, onde você precisa. Por que é importante ele ter todo esse conhecimento? Porque 95% da operação aeromédica, 95% da operação é segurança de voo. Então, esse profissional ele precisa saber como se aproximar da aeronave, né? Seja aeronave de asa fixa ou rotativa, como se portar no entorno e dentro dela, as condições psicológicas dele, né? Lembrando que a aeronave vai decolar, vai subir, de repente ele está acostumado com altitude, então existem essas diferenças, né? E fora isso, ele tem que ter um preparo. Inicialmente, ele precisava, antes de 2017, ele tinha que ter um curso de 30 horas, que é o curso de resgate e transporte aeromédico, onde ele aprendia leis físicas gasosas, fisiologia aeroespacial, segurança de voo, né? E os tipos de equipamentos e tipos de aeronave, embarque e desembarque, né? Toda a segurança de voo. Então, esse profissional já estaria apto, após um estágio, um treinamento, a tripular algumas aeronaves e ser um enfermeiro de bordo. A partir de 2017, o Conselho Federal de Enfermagem publicou uma portaria onde eles precisarão de uma pós-graduação em em enfermagem aeroespacial. Existe, então, essa Essa formação. pós-graduação. Perfeito, perfeito.
Pode seguir, Altair. Roubei Opa, uma claro, pergunta. aqui é dinâmico, a gente vai fazendo esse jogral aqui, né? Vamos lá. Em relação aos quadros clínicos, vou usar esse termo, né? Perfeito. Vamos chamar, dos pacientes que são transportados aí durante um resgate aeromédico. O que é mais comum? Quais são as situações mais comuns que vocês se deparam aí nesse tipo de transporte? Hoje, por enquanto, né, ainda temos uma demanda muito grande para o Covid. Em 2020, 98% eram Covid, pacientes com Covid, mas 90% dos nossos pacientes são pacientes graves, são pacientes de UTIs, né? São pacientes que precisam ser transportados para um centro de retaguarda com maior tecnologia, maior equipe multiprofissional, disciplinar, para que a gente consiga melhorar as condições de vida desse sujeito. Então, todos os pacientes hoje que a gente transporta, a maioria, 98% dos pacientes, são pacientes de UTI, pacientes graves que estão entubados, estão com droga vasoativa, estão acoplado à prótese ventilatória, né? Obviamente, porque ele está entubado, e aí monitorizado com bomba de infusão, com drogas vasoativas, uma infinidade de medicações. Então, são pacientes que requerem cuidado de terapia intensiva em tempo integral. Ah, perfeito. Então, isso mostra mais ainda a importância, né, de todo esse cuidado durante o transporte, né? Esse monitoramento que mais para frente certamente você vai abordar. Vai Sim. lá, Ralph, está contigo aí. Então, eu queria saber com relação aos riscos, né, e a medida de controle que seria os equipamentos de proteção. Ou seja, você também dá treinamentos, né, Godoy? E a gente sempre ensina que primeiro eu tenho que me proteger para poder ir lá atender uma vítima, né? Então, quais seriam esses equipamentos? Não sei se faz resgate via corda, né? Quais seriam os equipamentos que o enfermeiro usa para um resgate aeromédico, para um socorro aeromédico? Pensando em resgate aeromédico, o enfermeiro ele pode utilizar alguns equipamentos como cinto, né? O ideal é que ele use um cinto com 5 pontos, cinto de corpo todo, né? Um cinto mais específico para uma descida, né? O capacete, material de altura, obviamente, né? EPI como óculos, luva e o seu capacete, tá? Fora o kit que ele precisa levar, que já é o kit para o atendimento de emergência. Não quer dizer que o paciente que ele vai atender em solo, após ele ter desembarcado da aeronave, vai precisar ser transportado, né? Mas se tiver que ser transportado, ele já tem material, equipamento para que ele faça a retirada desse paciente até um local onde consiga se embarcar na aeronave. Por ele ter descido de rapel, a aeronave não tinha solo firme para que fizesse o pouso. Então, os esquis possivelmente não poderiam encostar no solo. Ou ele pode descer de rapel, né? Descida na corda, que a gente fala, ou ele poderia, por exemplo, fazer um embarque ou desembarque a baixa altura, né? Com segurança, onde a aeronave não toca o solo, mas ele pode descer e caminhar de uma forma natural. O ideal seria trabalhar com guinchos e cabo de aço, né? De uma forma mais segura para os tripulantes, principalmente. E para o içamento de uma possível vítima também, se fosse o caso. Perfeito. Mas utiliza-se corda, então, também? No Brasil ainda se utiliza corda, né? É muito comum aqui você ver o resgate, algumas operações táticas, enfim, utilizando cordas. Sim, perfeito. Interessante, né, que essa questão da proteção, então, assim, da especificação também, né? Então, o enfermeiro, ele tem que ser especialista em trabalho em altura, né? Uhum. Tem que ser especialista em acesso por corda, né? Então, Sim. é uma série de especificações, né? Uhum. Legal. E o médico também, né? Não só o enfermeiro, o médico é a Não mesma só o coisa. enfermeiro, o O médico médico também. precisa do mesmo treinamento, né? Ele vai ter que se adaptar a fazer trabalhos com corda, fazer um backup, né? Fazer a utilização corretamente do cinto, do capacete, que não é uma EPI que ele usa na sua vida normal, né? É uma outra atividade. É um médico já mais aventureiro esse, né? Aproveitando, assim, falando de aventura, eu sei que não é aventura, né? Mas alguma situação de emergência relacionada ao voo, né? Uma situação de emergência aérea durante um atendimento, assim, já pensou, né? Você está lá atendendo uma vítima, daqui a pouco o avião, né, tem uma pane. Você já passou por alguma situação dessa
compartilhar com a gente? As aeronaves, elas sempre passam por manutenção preventiva, né? Então, é muito rigoroso, o critério é extremamente rígido no sentido das aeronaves trabalharem e operarem em situações completamente ideais e adequadas para aquele tipo de trabalho. Mas é muito comum você pegar turbulência, né? Você pegar um mau tempo, uma chuva. Obviamente que os pilotos eles conseguem identificar, eles conseguem saber onde estão as formações e eles vão desviando, né? Criando rota alternativa. Mas nem sempre a gente consegue. Tem época que você está com chuva no Brasil inteiro, praticamente, quase. Então, você consegue sair muito pouco dessas nuvens, dessas áreas de formações. Então, essa é uma situação, né? Agora, um caso bem interessante foi logo no início da minha carreira, né? Foi na primeira empresa que eu trabalhei, aeromédica, e então os pilotos eram sempre muito experientes. A gente trabalha até hoje a gente trabalha com o Lear, né? Nessa primeira empresa também tinha um Lear, é um Lear 35. O Learjet, ele vem de uma aeronave militar, ele é basicamente um protótipo de um caça. Então, ele é uma aeronave muito ágil, uma aeronave muito rápida, uma aeronave que voa numa altitude até de 51 mil pés, a 900 km por hora. Ela tem asa curta, então, por isso, ela decola, né, e pousa com uma velocidade maior do que as outras aeronaves. E é uma aeronave muito arisca, assim, os pilotos têm que ser realmente bons. E o piloto fez o plano de voo, chamou a gente sempre conversa, né, faz um briefing, um safety briefing ali, e aí a gente estava conversando sobre o tempo, né, a meteorologia, e estava tudo ok, era um voo para Manaus, né? Era um voo para o Acre, então a gente ia pousar em Rio Branco. E aí ele chamou a gente e falou, ó, tempo bom, nenhuma formação pelo caminho, então a gente vai sair abastecido aqui full tanque, então a gente pousa no Acre direto, né? Não tem que alternar para nenhum aeroporto, dá para pousar com a quantidade de combustível que a gente tem. Só que o que acontece? À medida que o tempo foi passando, começou uma formação do nada, algo imprevisto, e uma chuva exatamente no momento que a gente ia pousar, em Rio Branco. E uma chuva, e ele tentava, e eu via que a pista desse lado, ele baixando já de aeronave em baixa altitude, tentando baixar, era um paciente gravíssimo que a gente tinha que buscar. E ele não conseguia pousar, e aí ele decolou, arremeteu mais uma vez, e eu fui conversar com ele. Falei, comando, estamos sem condições de pouso nessa pista? Ele falou, a gente não consegue pousar aqui, tem muita chuva, né? Eu vou tentar mais uma vez, na volta talvez a formação já tenha saído. Aí eu perguntei para ele assim, a gente não pode alternar? Ele falou, a gente pode alternar, o ponto mais próximo que a gente tem aqui é Porto Velho. Eu falei, excelente, então a gente pode ir para lá. Ele falou, daqui para lá deve dar mais, acho ainda uns 40 minutos de voo, era alguma coisa nesse sentido. E eu falei, não dá? Ele falou, não, a gente só tem 20 minutos de combustível. Então, quer dizer, a gente estava com 40 minutos de distância do próximo aeroporto, que era Porto Velho, e só com 20 minutos de combustível. Então, eu falei, então, vamos tentar pousar aqui. Aí fui, afivelei o cinto, procedimento de segurança, né? E aí, quando ele pousou, já tinha melhorado, mas tinha muita água na pista, né? Então, o avião sentiu aquele baque. Né? Então, foi uma situação um pouco desagradável. Mas tudo assim, completamente controlado, dentro da experiência e do controle da segurança dos pilotos, né? Que são extremamente profissionais e prezam sempre pela segurança, né? Eu não tenho mais contato com esses profissionais, foi na primeira empresa que eu trabalhei no médico. Nossa, mas acredito a tensão, né, de você saber que tem que pousar, né? Tem que pousar. Não tem o plano B naquela situação, não tem, né? né? Não dá para encostar no acostamento, né? E também ligar o pisca-alerta. E referente ao paciente também, né? No caso que você está citando, se vocês fossem para outra localidade, o paciente ia ter que se deslocar via terrestre para poder embarcar, né? Talvez não seria tempo hábil ali para remoção. Então, assim, para nossa sorte, o paciente não estava a bordo, a gente estava indo buscá-lo, né? Uhum. E a família ainda falou, a gente estava ouvindo vocês passando aqui em cima algumas vezes, né? E a gente era mais próximo do hospital, assim, para a gente estar tentando um pouso. E a gente passou, assim, basicamente a noite ali estabilizando o paciente para que ele melhorasse e decolamos, assim, no nascer do sol, né? Já estava tudo mais tranquilo, visibilidade plena da pista, né? Tudo diferente. E aí ele veio transportado para São Paulo. Que situação, né?
Eu vou seguir nas perguntas aqui, depois o Fica à Altair vontade. da sequência, mas referente aos equipamentos, a gente falou de equipamento de proteção, mas aí eu cito os equipamentos de utilização, né, no atendimento, todo o acervo de equipamentos que compõe a aeronave. Qual que é a responsabilidade do enfermeiro, né, na gestão disso, no cuidado disso, para não chegar lá e esquecer, né, vamos dizer assim, o equipamento importante, né? Exatamente. Muito interessante essa pergunta. A nossa regra é quem tem um, não tem nenhum. Então, a gente não trabalha com nada em pouca quantidade ou alguma coisa que possa falhar, não vai funcionar, porque a gente não tem uma segunda alternativa. Então, eu não posso encostar em qualquer lugar e falar, peraí que eu vou ver se eu consigo. Não, não dá. Tudo tem que funcionar. Então, eu não posso esquecer nada. Existe o checklist, né? Embora eu já tenha mentalmente lembrado tudo que eu preciso levar, eu preciso do checklist. Eu reviso, eu vejo, eu testo, eu vejo o cabo, vejo se o inversor está funcionando, se a maca funciona, que a maca é elétrica, né? Porque todos os meus equipamentos são ligados a macas, né? Todos os equipamentos ele têm uma autonomia de bateria de 6 horas. Não são qualquer equipamento que eu posso colocar dentro da aeronave, os mesmos equipamentos dentro de uma UTI. Eu tenho que ter equipamentos compactos e que tenha homologação para que eles possam voar, né? São equipamentos que eu posso usar em aviões, né? Que eu posso usar em uma UTI aérea. Então, não são qualquer equipamento. Esses equipamentos eles são sempre testados, revisados, são aferidos. São equipamentos que têm que ter uma certa resistência de manuseio, porque são equipamentos de transporte, né? Então, a gestão do enfermeiro ele chegar sempre 1 hora antes, né, da decolagem, principalmente quando é decolagem imediata, quanto antes a gente puder chegar, verifica todo o material, equipamento, a quantidade de oxigênio, é feito o cálculo do tempo que nós temos de destino e origem, tempo de abastecimento, se a viagem for muito longa, se é uma viagem internacional, né, o que eu tenho de material, equipamento, tudo isso é conferido. Se o paciente é um paciente de trauma, se é um paciente clínico, né, o que eu preciso, muda a configuração da minha aeronave, muda o tipo de equipamento que eu vou utilizar. Então, a gente configura ela para esse tipo de missão. Verifica, testa todos os equipamentos e estamos prontos. Aí, conversa com o médico e enfermeiro, o tempo de voo, se tem informação, como é que está a meteorologia, tudo que a gente conversa sobre a logística dessa operação, né? A gente já resolve ali. A regra do aeromédico é resolva tudo em solo. Em voo a gente só administra. Então, antes até do paciente embarcar, por exemplo, eu vou até o hospital, até a UTI, eu vou até a ambulância, onde ele está, e eu verifico tudo, né? Então, eu verifico se ele está com acesso, né? Se tem uma veia ali que está funcionada, se não tiver, eu faço isso. Às vezes o paciente está sem sonda, o voo é longo, tem que sondar esse paciente. A medicação dele é o suficiente ali, se não vai acabar. Então, eu sempre, mesmo que a gente tenha a bolsa de medicação, eu já pego ela pronta no hospital, né? Então, eu já saio com ela full. Está acabando, já falo para o enfermeiro, troca aqui. A gente passa esse paciente para os nossos equipamentos, aguarda aí 5 minutinhos para ver se ele não vai estranhar, se ele não vai ter alteração, alguma diferença. E aí, a gente está pronto para o embarque. Perfeito. Já foi além na resposta aí. Muito legal. Desculpa. Não, perfeito. Foi ótimo. Adiantado. Excelente a resposta. O legal é que a gente tem um sincronismo com a tripulação, com os pilotos, assim, que é muito legal. Então, eles perguntam para nós que hora que pode decolar. Dependendo da situação, eu falo para ele, ó, voa mais baixo, voa mais rápido. Na razão de subida, na razão de descida, eu peço para ele ser mais cauteloso, dependendo do paciente que eu tenho, né? Se é um paciente com traumatismo craniano, se é um paciente que infartou, tem uma insuficiência cardíaca, depende do jeito que eu peço para ele subir ou do jeito que ele vem decolando, né? E a gente tem prioridade no pouso e na decolagem. Na frente de uma aeronave aeromédica, somente uma aeronave militar em missão de guerra, por exemplo. Até do presidente da República a gente tem prioridade. Sim. Assim, aproveitando, acho que na primeira pergunta que fala sobre a composição da equipe, né? Como você falou do embarque do paciente, eu lembrei agora de um detalhe, né? O acompanhante, ele viaja junto também, muitas vezes, né? Em alguns casos, sim. Talvez na maioria das vezes. Eles precisam acompanhar, né? Então, como são pacientes de UTI, que às vezes ele não tem a possibilidade de estar com o familiar ali o tempo todo, e ele precisa cuidar de todo o trâmite
de internação, da transferência, ele vai junto. E também é uma forma dele chegar mais rápido no destino. Sim. Né? Às vezes não faz sentido a gente chegar primeiro com o familiar, ou o familiar tem que sair um dia antes, não. Então, a gente já também gera custo isso, né? Para a pessoa, ela já vai com a gente de carona, já está com o paciente, ela vai acompanhando o procedimento. Isso é muito saudável para ambas as partes, né? Sim. Então, eles vão, mas, como eu disse, às vezes são pessoas que não estão acostumadas a voar, então você tem que orientar a pessoa também a fivelar cinto, explicar o procedimento que nós estamos fazendo, porque às vezes o paciente está entubado, ele está inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo, mas um acompanhante quer saber o que a gente está fazendo, né? Então tem todo esse cuidado aí. Tem um cuidado especial, né, com esse passageiro a mais, né? Sim, às vezes ele está assustado, né, com tudo que está acontecendo. Perfeito. Psicologicamente abalado, por todo o contexto da operação. Perfeito. Altair, vamos lá, pode seguir. Opa, estamos de volta. Muito bom, interação, isso é importante, né? Aproveitando aí vários pontos que foram destacados em relação à segurança de voo, vamos falar um pouco da segurança do paciente, considerando situações em que há necessidade, né? Normalmente em voos de grande distância, esses voos são realizados em altitudes bastante elevadas, né? Eu queria que você falasse um pouco aí dessa questão dos efeitos, né? Das elevadas altitudes em relação não só à tripulação, mas principalmente em relação ao paciente, né? Se tem alguma gestão especial que vocês têm que fazer, tem algum ponto que seria interessante você compartilhar aí com o nosso público? Então, bom, sempre tem. Então, à medida que a aeronave ela vai subindo, vai diminuindo a temperatura, né? Então, para cada 1.000 pés são 2 graus a menos, e à medida que ela vai subindo, não é que o oxigênio diminui, mas a quantidade de oxigênio que a gente tem concentrado no ar, ele começa a ficar disperso. Então, entra a pressurização da aeronave. Então, por exemplo, a 43.000 pés, mais ou menos, né? Que está aí perto de uns 12 quilômetros, 13 quilômetros, mais ou menos, a gente está com a cabine pressurizada como se a gente estivesse a 7.000 pés. Mais ou menos isso. Ou seja, então a gente tem pouca alteração fisiológica. Significa que até 6.000 pés, o meu corpo ele começa na adaptação, né? Então ele aumenta um pouco a frequência cardíaca, um pouco a frequência respiratória, ele vai fazendo o mecanismo compensatório. De 6 a 12, eu já começo a ter uma outra alteração, né? E de 12 a 24.000 pés, aí se eu não tiver uma boa pressurização, eu já começo a ter inconsciência, confusão, crise convulsiva e outros problemas. O paciente é a mesma coisa. Então, eu estou olhando no monitor, normalmente pode baixar, se ele não estiver entubado, tá? Diminui a saturação, a gente vai olhando no oxímetro, aumenta um pouco mais a oferta de oxigênio, né? Aumenta um pouco mais a concentração, aí você começa a verificar até paciente entubado, inconsciente, a gente olhando no monitor, a frequência cardíaca dele tem interferência, ela começa a aumentar, mesmo o cara inconsciente, ele não sabe o que está acontecendo, ele tem a menor noção de onde ele está e do que está acontecendo, mas a frequência cardíaca dele começa a aumentar, o coração começa a acelerar de uma forma significativamente, a gente fez até um vídeo, né, mostrando o monitor durante uma decolagem. Então, o organismo reage. Exatamente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que estava num incêndio ou de alguma situação que ele sofreu queimadura, a gente tem um outro cuidado, né? Porque a inalação de monóxido de carbono ou do cianeto, por exemplo, tem uma interferência extremamente importante em hemoglobina e aí isso pode trazer alguns prejuízos, né? Então, paciente, por exemplo, com hemoglobina, né? Que é uma quantidade baixa, que a gente considera até 8% de hemoglobina, que é o responsável por levar oxigênio, se ele tiver muito baixo, ou menos que isso, a gente pede concentrado, né, que seja feito, que ele receba a transfusão, para que ele melhore aquela anemia, né, vamos assim dizer, para que ele tenha mais condições fisiológicas para poder voar. Então, os pacientes que fez uma cirurgia, por exemplo, antes das 24 horas, a gente não transporta, né, então ele pode ter algum problema. Então, envolve lá a embolia, se o paciente tem uma cárie maltratada, por exemplo, né, ou que foi feita assim uma restauração e por algum motivo ficou ar dentro, com a dilatação, né, o ar ele pode causar uma dor, não só, né, no paciente, mas na tripulação, na equipe médica em geral, né. Então,
todas essas interferências. Teve um caso de uma despressurização. A despressurização é uma coisa que nos preocupa muito, né? Então, existe a despressurização lenta, que é como se fosse um furinho no pneu. Existe a pressurização rápida, que é como se fosse um furo maior, né? Isso é uma aula que um colega meu, que é piloto, o Guilherme Quaresma, sempre me dá. E a pressurização explosiva, que é quando rompe uma janela, um buraco na fuselagem, alguma coisa. Então, dependendo da altitude que ele está, ele tem até 5 segundos para tomar uma providência. Então, basicamente, né, ele vai ter que fazer o quê? Jogar a aeronave para baixo, assim, né? Basicamente mergulhar ela, mas mergulhar não a 90 graus, né, mas ele desce numa razão de descida assim, extremamente rápida, para chegar pelo menos nos 13 mil pés, onde ele já não depende mais do oxigênio. Por quê? Teve um caso, rapidamente contando aqui, de uma aeronave que ela teve a pressurização lenta. Então, ela teve a pressurização lenta, os pilotos começaram a sentir aquela sonolência, apagaram, não responderam mais à torre, o avião estava no piloto automático, continuou indo, o controle chamou por algumas vezes, entendeu que essa aeronave não respondia mais, e ela passou do seu ponto onde estava estimado o pouso, onde seria o destino dessa aeronave. E aí ela acionou 2 caças, né, da Força Aérea para fazer o acompanhamento. Eles tentaram chegar perto, tentaram contato, viu que não tinha, e a regra era, se for cair num vilarejo, numa área habitada, abate a aeronave antes. Se não for, ela vai embora, deixa cair sozinha. Então ela foi indo, acabou o combustível, ela caiu numa área desacampada, mas os caças foram acompanhando. Isso é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né? E o pessoal usa isso aí como um case para despressurização, por exemplo. Então a gente depende muito da pressurização, né? A gente sempre verifica o oxímetro. Qualquer um de nós que a gente colocar o oxímetro em solo é uma coisa, à medida que vai subindo a gente já começa a notar as diferenças, né? E óbvio, a nossa aeronave também é provida de máscara de oxigênio, da mesma forma que a aeronave de voo comercial. Muito bom, olha a aula aí. Aí, ainda nessa linha, eu queria explorar um pouco mais a questão do psicológico da equipe, né? Em relação, por exemplo, à interação entre equipe, a interação com o passageiro, o paciente, ou mesmo o acompanhante, porque tem, né, a depender do caso, né, a questão emocional acho que deve ser bastante impactante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí dos aspectos psicológicos. Bem legal. Então, assim, em princípio, todo mundo tem que estar bem, né? Não só bem fisicamente, como mentalmente. Se o cara estiver mal fisicamente, se estiver com gripe, sinusite, a gente aconselha que ele não voe, né? Porque toda essa parte da face fica congestionada, ele não tem uma circulação de ar, ele pode até desencadear uma surdez, por exemplo. Ele pode ter ruptura de tímpano, né? Ele pode ter alguns outros problemas. E psicologicamente, tanto tripulação como acompanhante, e às vezes o próprio paciente, ele não se adapta a entrar dentro de uma aeronave. Se ele não tiver sedado, né? Se ele não tiver um pouco mais tranquilo, ele pode não querer. As pessoas que nunca voaram na vida, é a primeira vez, e está numa situação debilitada, psicológica, fisicamente, o cara está doente, ele entrou numa maca, ele não viu nem como ele entrou dentro do avião, mas ele está lá dentro, só olhando para o teto, ele não vai se sentir confortável, né? Então, aí eu tenho a obrigação de me apresentar, dizer para ele, olha, eu nunca voou, mas eu estou aqui do seu lado, estou aqui. Às vezes eu seguro na mão do paciente, a gente decola junto, assim, né? Um segurando na mão do outro, faz um pouco de diferença. E já aconteceu, por exemplo, do acompanhante perguntar para mim qual que é a aeronave. Expliquei para ele o modelo da aeronave. Aeronave segura? Falei, extremamente segura. Era uma aeronave que o Elvis Presley teve, aeronave, né? E o Frank Sinatra também teve esse mesmo modelo, né? Então, é uma aeronave, assim, extremamente segura. Posso Tá fazer um bom. comentário, mas os À dois já vontade. morreram. Os dois morreram, viu? Mas não foi de acidente aéreo, né? Então, Tá. estamos salvos, né? Brincadeira. É verdade, os dois já foram. Então, eu disse para ele, bom, mas fique tranquilo, qualquer dúvida. Aí ele, não, tudo bem. E o tempo todo questionando. Quando a gente chegou para embarcar o paciente, eu falei, pode entrar o senhor primeiro, que a gente vai embarcar. Ele entrou, olhou e falou, não vou. Não me senti bem, eu tenho claustrofobia, eu não vou. E não foi. Então, a gente foi só com o paciente, ele pegou um voo da TAM, da Azul, foi de carro, não me lembro, mas ele não foi, né? Então, o fator psicológico é extremamente importante. Em algum momento, a gente pode enfrentar uma situação desagradável, né?
A aeronave ela é muito segura, a tripulação é muito bem preparada, mas a meteorologia não depende da gente, né? Às vezes a pista não depende da gente. Teve vezes a gente ter que arremeter, porque atravessaram um carrinho na nossa frente numa pista, lá na Bahia. Então, nem todas as pistas têm aquela segurança que você tem, como a gente vê, né? Tem aeroporto que a gente pousa que mal tem banheiro, né? Então, assim, são N lugares diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver nos grandes aeroportos. Então, se a tripulação não estiver bem, e não estiver segura, o que pode acontecer? Então, por exemplo, eu já tive numa aeronave que ela despressurizou a 47 mil pés. Então, despressurizou, o piloto falou para a gente, despressurizou, a gente vai descer, todo mundo tranquilo, sabia que estava muito bem organizado ali com a condução deles, fizeram todo o procedimento que tinha que fazer e pousamos com segurança, né? Também sem paciente, por exemplo, né? Isso já tem muitos anos também. Então, o fator psicológico influencia demais, né? Porque, então, imagina que meu paciente está consciente, nós estamos passando por uma área de turbulência muito severa, que às vezes a gente pega umas turbulências. A gente voa no Learjet, então ele é muito seguro porque ele voa muito alto e a gente foge de muita turbulência. Mas aviões que voam mais baixos, né, principalmente turbo-hélice, ele tende a enfrentar um pouco mais de turbulência. Então você imagina que eu estou apavorado, me assusto, alguma coisa, e meu paciente está vendo aquilo. Ele fala, poxa, se o cara que está acostumado daquilo lá está desse jeito... Então, quando eu comecei a voar, o primeiro voo que eu fiz foi São Paulo-Curitiba. Quando a gente trabalhava na época com a Altair, eu tive que treinar uma brigada de incêndio lá de Santa Catarina, de Itajaí. Foi a primeira vez. Então, eu estava um pouco assustado, né? E, cara, como será isso, né? Então, eu falei, vou olhar para a cara das comissárias, né? Se ela estiver tranquila, está tranquila. Se ela se apavorar, eu já vou rezando o Pai Nosso aqui e vamos ver o que acontece. Mas o fator psicológico é extremamente importante, né? Para todos nós. Não, excelente, né? E até, né, essa a importância de você, né, como profissional que já tem essa percepção aguçada dos aspectos psicológicos, olhar isso em relação à equipe, né? Como é que está a situação do piloto, do copiloto, do próprio médico, talvez. Todo mundo tem problema, né? Seria maravilhoso se todo dia a gente tivesse sem problema nenhum, né? Mas às vezes, pô, tem que administrar, tem que trabalhar, como é que fica, né? Rapidamente falando assim, só complementando ainda sobre o assunto, a gente também, a regra é a gente evitar comer as mesmas comidas. Então, por exemplo, o piloto não comer a mesma comida que o copiloto. Porque às vezes a comida que não está legal, não fez bem. A gente teve um episódio bem no começo assim, da minha carreira aeromédica, a gente pousar em Maceió e todo mundo comer a mesma comida, exceto a copiloto, que hoje ela voa, a Sueli, a comandante, ela voa os aviões da Gol, né? Uma pessoa assim fantástica, um profissional excelente. Então ela não comeu. Então eu, o médico e o piloto, comandante, comemos a casquinha de siri. Isso não fez bem para ninguém, né? Então, por exemplo, eu vim fazendo atendimento do paciente e do médico que estava comigo. E o piloto também não estava muito bem. Mas assim, todo mundo seguro, todo mundo tranquilo. Conseguimos fazer toda a operação, né? Isso faz muitos anos também. Não é nessa empresa que eu estou hoje, foi na primeira que eu trabalhei. Caramba, não foi nem aquele Siri ali da cabeça da imigrantes ali, né? Baixada. Foi um pouco mais para frente. Mas aí, continuando, eu queria aproveitar, Godoy, eu sei porque te acompanho nas redes sociais, o quanto você é empenhado, vários registros que você faz assim do dia a dia da profissão, eu acho muito interessante. Até não esqueça no final aí de deixar seu Instagram aí para a galera aí. Eu tenho certeza que muitos passaram a te seguir aí. E eu queria que você falasse um pouco do período mais crítico da pandemia, né? Como é que foi trabalhar nesse período? Tinha algum protocolo especial? Vocês seguiam algum protocolo? Tem algum episódio assim, ou mesmo alguma característica que você pudesse destacar para a gente em relação a esse período aí da pandemia? Como é que foi trabalhar nesse período, né? Então, a pandemia foi um desafio para todo mundo, né? Quando iniciou, a gente viu o terror que foi, porque as pessoas não saíam de casa, ninguém sabia o que era, só que a gente sabia que a qualquer momento a gente ia estar de frente com a situação e a gente ia ter que dar um jeito, não podíamos recuar, né? Principalmente quem era profissional da saúde. Então, eu conversei com meu chefe, falei, a gente precisa se preparar, porque
vai bater na nossa porta a qualquer momento. Então, a gente precisa criar um planejamento. Ele falou, tá contigo, o que você acha? Ele sempre foi muito aberto para dar autonomia, para compra de material, o que precisa investir, o que precisa fazer. É, assim, uma coisa impressionante. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, vamos já começar a preparar o pessoal, equipar com os EPIs, porque a gente já via algumas coisas acontecendo na China, então eu já tinha mais ou menos uma ideia do que era. Eu falei para ele, olha, eu tenho uma capacitação que eu fiz nos Estados Unidos, no Texas, em 2017, chamado Hazmat Medical, que é materiais perigosos, mas para profissionais de saúde. Então, a gente trabalhou muito o risco biológico, né? Tanto para terrorismo, quanto para ameaça biológica em geral. E aí eu falei para ele, olha, vamos trabalhar em cima disso, que é o que tem de mais seguro, é uma NFPA extremamente atualizada, de renome. Então, se a gente exagerar, a gente está exagerando, né, para mais, e é muito mais seguro. Ele falou, então, manda bala. Comprei os EPIs, treinei os pilotos, treinei os médicos e os outros enfermeiros, e aí fui treinando as outras bases, né? Então, são 6 bases hoje, espalhadas por todo o país, e eu coordeno a base de São Paulo, a parte da enfermagem. O que acontece? A gente treinou no dia seguinte, a gente já teve um chamado para esse atendimento. Então, a gente já estava, teoricamente, preparado. E aí, começamos, então, o primeiro, o segundo, o terceiro, e fomos. Em 2020, nós tivemos uma operação internacional gigante. No total de operação para o Covid, foram 18 aeronaves. Para essa operação internacional, tinha 5. Era um navio que ele veio da Flórida, com pacientes, e detectaram o Covid já na trajetória. Ele parou no Chile e as autoridades chilenas falaram, ninguém entra, ninguém sai desse navio, a não ser que seja para uma unidade de saúde. Como é que vai transferir esse pessoal, que a maioria era turista, né? A maioria era estrangeiro. E aí, o que foi feito, então? A boa parte desses pacientes que estavam dentro do navio, eles tinham aquele seguro viagem. E a seguradora nos acionou. Então, começa a operação, então, de repatriação, né? Repatriar os pacientes. Então, a gente ia até o Chile, retirava eles de dentro do navio, do cruzeiro, e começava a transportar. Então, a gente fez Europa, fizemos Estados Unidos, bastante, entre outros países. No total, nós voamos 4 milhões de quilômetros e foram aproximadamente 2 voos. Em 2020, nós atendemos mais de 30 países, entre América Latina, América do Norte, Europa, enfim. Também a gente teve um período grande de voos nacionais, fazendo muito Manaus e São Paulo. Dentro da minha experiência, né, assim, com o Hazmat Medical, que foi que eu acho que ajudou muito, nós não tivemos toda a proteção da nossa equipe, ninguém foi contaminado nesse período, ninguém, nem médico, nem enfermeiro, e a gente entrava em todos os hospitais do Brasil que vocês podem imaginar. Então, nas UTIs que estavam saturadas, que é onde realmente precisava fazer a transferência dos pacientes, a gente chegou a ver pacientes médicos, né, equipe médica trabalhar com aquelas capas de chuva, porque ele já não tinha mais EPIs. Assim, era muito triste a situação que a gente via. A gente entrava assim e perguntava, quem é Covid aqui? Eu perguntava para a enfermeira. Ela falou, essa ala aqui, aquela do lado e aquela ali também. Ou seja, então, já se tinha perdido o controle disso tudo, né? E aí a minha preocupação era agora da gente estar com o EPI, trazer o paciente, como é que a gente não faz... Então, eu tive a equipe do Cefab, eles são treinados, obviamente, para descontaminação para os treinamentos que a gente faz envolvendo produto perigoso. A gente usou a mesma técnica de descontaminação, e assim a gente fez por todo o período de 2020 e deu muito certo. Deu muito certo. Então, assim, a descontaminação ela era muito precisa, a gente trabalhou com material de primeira linha, sabe? Tivemos investimento para poder fazer o trabalho com muita segurança. E esse, na minha opinião, foi um case de sucesso. A gente foi a empresa que mais voou mundialmente com paciente de Covid, não só no Brasil. Caramba, que interessante. Até ainda na mesma linha, o nível de proteção seria o quê? Equivalente a um nível B, um nível C? Porque até para, né, a gente fica curioso, o enfermeiro, a equipe em si ficava
totalmente paramentada durante a viagem? Tinha uma proteção para o paciente, por exemplo? A partir daí, então, a gente desenvolveu os EPIs, tanto o piloto, né, quanto a equipe médica, os pilotos, todos nós voávamos de EPI o tempo inteiro, né? A gente só podia tirar quando fazia a redução do contaminante, passava pela segunda estação, que aí você já está sem EPI, aí vem o álcool a 70, quaternário de amônia para algumas situações e para alguns equipamentos também. E aí a gente já estava safe, estava no local lá que a gente poderia transitar em áreas comuns. Então, mas a regra era do início até o término da operação, todos de EPI, o tempo todo. Óculos, face shield, o macacão, então a gente trabalhou com nível C, o tempo todo trabalhamos com nível C. Para aumentar ainda mais o nível de segurança, foi fabricada no Brasil as primeiras cápsulas de transporte de paciente, que também serve para ebola, antrax, qualquer outra forma de contaminação biológica de alta propagação. E a gente ajudou a desenvolver essas primeiras cápsulas que vendeu para o Brasil todo, inclusive para o Equador e para outros países. E eu, Jorge, e mais o meu mestre lá do Texas, trabalhamos ativamente na confecção dessa cápsula, inclusive até em homenagem tem meu nome, né? A cápsula chama-se cápsula de pressão negativa JG, João Godoy, né? O cara fez essa homenagem, ficou legal, Que honra. Merecido, hein? E aí a gente transportou bastante pacientes nessa cápsula. Nossa, bacana. Quanta experiência aí em um momento difícil, né? E você vê que a prevenção, no cuidado, na proteção, né? Vocês estavam, vamos dizer assim, as pessoas mais expostas possíveis e não se contaminaram pelo fato de estarem protegidos e preparados, né? Isso que é importante frisar. Inclusive, o meu professor, que ele é um médico muito renomado, ele é do SAR, ele tem especialização, ele participou do exército do país dele, então ele ficava me acompanhando o tempo todo e querendo saber informações, e ele pediu, então, anualmente acontece esse curso de capacitação na Universidade do Texas, que é o Hazmat Medical, e ele perguntou se eu podia publicar um artigo para que fosse utilizado lá como um case de sucesso, que foi a não contaminação, né? Por conta do uso adequado do EPI. Então, a gente tem certeza absoluta que o EPI foi usado de forma muito precisa e, assim, graças a Deus, ninguém se contaminou. Perfeito. Parabéns pelo exemplo. Obrigado. E lembrando que estamos vivendo um momento de retirada das máscaras, né? Então, é preocupante, né? Para a gente que é prevencionista, a gente sempre quer um passo a mais na prevenção, né? Pô, para que tirar? Continua, né? Usando, não custa nada. Mas... Você acha até estranho, você entra em algum lugar, vê um pouco sem máscara. Será que já está na hora, né? Eu acho mó barato as pessoas, né? Mas eu nunca acostumei. Foram 3 anos, né? A gente, né, acostuma a usar o EPI, sim, né? É desculpa, né? Que é ruim, que atrapalha, mas isso é uma desculpa. Mas vamos lá, vamos seguir as perguntas, né? Aproveitando essa linha, eu acho que teve muitas situações comoventes, né? E relevantes aí na sua profissão. Teria como destacar uma situação mais comovente, assim? Isso né? Se você puder falar com a gente aqui, né? Então, assim, eu vou desde 2013, né? Situações, assim, comoventes existem várias. Por mais que a gente esteja acostumado a trabalhar em resgate de rodovia, então, quando você vê aqueles acidentes, assim, você não sabe o que é um carro, o que é fuzil, o que é lataria, o que é, né, o para-choque de caminhão, junto, sabe? Aquelas colisões extremamente violentas. Então, é o que a gente sempre fala, né? Por mais preparado, eu trabalhei muito tempo, né, em resgate rodoviário, por mais que você esteja preparado, sempre alguma coisa te deixa um pouco balançado, né? E no aeromédico não é diferente, né? Então, algumas situações ela acaba impressionando um pouco mais, você acaba pensando, né? Poxa, que triste aquilo, pô, não poderia ter acontecido, uma infinidade delas, né? Mas, assim, uma coisa que acontece muito, que eu sempre respeito, que é o seguinte, eu sempre falo para os meus enfermeiros, para a minha equipe, até para os pilotos, a gente diz o seguinte, a gente não transporta só paciente, né?
a gente transporta o amor de alguém, a vida de alguém, o filho de alguém, o parente de alguém, a esperança de alguém, né? Então, a gente respeita toda e qualquer religião e todo e qualquer pedido, desde que a gente possa fazer. Então, é muito comum a gente estar concentrado, o paciente grave, eu não posso descuidar um minuto das bombas de infusão que estão ali mandando aquela medicação, do ventilador, de um acesso que não pode enroscar. Eu tenho que ter todo o cuidado de entrar na aeronave, abrir espaço para a gente colocar a maca. Eu que falo para o piloto, segura aqui, segura ali. Doutor, tá pronto aí, vamos subir, vamos colocar, cuidado com o ventilador e tal. Então, assim, mesmo tendo toda essa carga de atribuições e essa concentração, inúmeras vezes que eu já perdi as contas, a família vem e me entrega um santinho, me entrega um terço, me entrega um santo, me entrega um pedaço de pano, um cartão, um bilhete, alguma coisa, e fala assim, ó, você leva com ele, deixa do lado dele, e eu cumpro todas, sem falhar nenhuma. Então, eu levo, às vezes o paciente tem meu contato ou não, às vezes ou ele tem contato de alguém, eu falo, tiro a foto, do jeitinho que ele pediu, e falo, tá aqui, ó, do jeito que sempre pediu, né? Então, eu até, no curso aeromédico que eu estava fazendo, estava explicando, eu estava tenso naquele dia, assim, tipo, né, a cabeça um pouco longe, e aí a família, a senhora chegou e falou, essa santa, eu prefiro que ela fique o tempo todo do lado dele, por favor, não deixa ela ficar longe dele, onde ele estiver, você deixa junto. Eu falei, tá bom. E aí eu falo para os meus alunos, aí eu peguei a santinha, aquela correria toda, entrei dentro do avião, aí falo para ele, agora cheguei no hospital, adivinha? Aí o pessoal esqueceu, eu falei, não, tá lá a santinha, aí põe a foto, né? Eu falei, não esqueça, eu posso estar com a cabeça onde for, mas esse pedido das pessoas eu respeito, porque a gente trabalha muito com a ciência, né? E também com a fé, mas a gente tem que respeitar muito a fé das pessoas, porque para eles, não só a gente, né, mas algo muito maior que a gente está gerindo toda aquela situação. Então eu faço isso sempre. Então isso assim não é que para mim não é comovente, né? Mas assim eu me sinto numa situação, uma responsabilidade muito grande de cumprir o pedido deles. Pelo menos é o mínimo que eu posso fazer para eles. Pelo paciente eu faço tudo que eu posso dentro do meu conhecimento técnico, dentro da minha experiência. Mas para eles eu atendo todos os pedidos, né? Aí transporta ursinho, transporta cachorro, né? Balão não dá. Outro dia a criança queria entrar com balão, aí eu expliquei, falei, não pode, a hora que a gente subir, esse balão vai estourar lá em cima, ele vai encher, vai explodir. Né? Então não dá para levar o balão. Ou você murcha, ou você deixa ele aqui. Às vezes fica, a criança chora, eu dou outra coisinha lá, e aí vai. Legal, nossa, interessante. Bacana. Bacana compartilhar esse, né, esse cuidado aí especial, né? É bem importante. Bom, assim, o nosso público que assiste nossos podcasts aí, né, eles já sabem, quando vem essa pergunta, eles já sabem que a gente está indo para os finais, né, para os momentos finais, que é aquela dica para os novos profissionais, né, que estão entrando aí querendo entrar na profissão, né, ou até aquele que a partir desse podcast aqui, nossa, caramba, que profissão curiosa, né? E qual o caminho que ele deve seguir para ser um excelente enfermeiro aeromédico, né? Uhum. Bom, então vamos lá. Vou deixar o meu recado, né? E agradecer primeiramente pela participação. Hoje, graças a muitas pessoas que fizeram chegar onde eu cheguei profissionalmente, além do meu esforço, eu me sinto realizado profissionalmente, né? Tanto na parte de prevenção e combate a incêndio, emergência envolvendo produtos perigosos e consultoria, quanto também na área da emergência médica. Hoje eu coordeno uma equipe, né, trabalhando hoje para uma das maiores empresas aeromédicas do Brasil, né, com 22 aeronaves na frota. E o trabalho do aeromédico, ele é muito gratificante, além dele, obviamente que ele também é muito, ele exige muito, né, do profissional. Quando a minha mala pronta, eu tenho que ter o passaporte lá dentro, minhas carteirinhas de vacina, minha roupa, porque eu estou decolando daqui para fazer um voo até o Rio, dali eu já não sei mais para onde eu vou. Esse voo, daqui a pouco já pode sair uma outra emergência e tal. Então, até para a China a gente já foi transportar paciente, né? Então, o enfermeiro ou o médico, né, o profissional de saúde, o fisioterapeuta que tem interesse por essa área, se dedicar, buscar conhecimento, né, se preparar, correr atrás das suas capacitações e
mergulhar num mundo que ele é muito diferente, né? Ele não é melhor do que os outros, mas ele é muito diferente, né? No sentido, principalmente, da gente fazer uma grande diferença em pacientes que estão extremamente longe, né? Então, a gente costuma dizer assim, a gente não encurta a distância continua a mesma, a gente encurta o tempo, né? Então, a gente faz com que esse tempo seja menor e esse paciente tenha uma melhor qualidade de atendimento. E o nosso lema, né, do aeromédico é a gente deixar o paciente no destino melhor do que a gente encontrou, né? Que se fosse para deixar ele igual, deixaria lá, né? Outro deixar ele igual, né? Uma curiosidade importante também, né, que eu esqueci de citar aqui, antes da gente decolar, a gente marcou o paciente grave, antes da gente decolar, eu chamo o pessoal da ambulância e falo, olha, a gente vai decolar, vocês permaneçam aí, por favor. Quando vocês verem a gente sumir, assim, vocês não chegarem mais a gente no céu, vocês contam 10 minutos. Se a gente não voltar, vocês podem ir embora. Porque às vezes pode ter um problema, retorna, a ambulância já está lá. Porque se eu retorno, a ambulância já foi, e agora? O que faz o paciente? Eu preciso transportar, preciso de alguma coisa aconteceu, porque, entende? Mas nunca precisou, graças a Deus, né? Mas eu sempre falo isso, né? Então, isso é um pouco do nosso trabalho e acho que é isso. E assim, eu queria só que você pontuasse, você citou sobre o curso, né, de a pós-graduação, teria qual a grade curricular, vamos dizer assim, para o profissional chegar a ser um enfermeiro aeromédico? Quais os cursos que ele precisa fazer? Bom, primeiramente, ele tem que gostar, ele tem que saber que ele fica um dia, 2, 3 na pandemia. Eu fiquei mais de 15 dias voando. Eu parava para ficar em alguns hotéis que aceitavam a gente, porque nem todo hotel aceitava. Os hotéis mais estavam fechados. A gente tem uma equipe de solo muito boa, que faz toda a logística para onde a gente vai, onde a gente pousa, onde a gente come. Eles vão mapeando tudo. São os nossos olhos aqui na Terra, né, costumo dizer. Mas a gente não tinha acesso a muito hotel, então ficamos fora um bom tempo. Mas além de gostar disso tudo, ter disponibilidade para voar, disponibilidade para viagem, né? A gente pode hoje, por exemplo, voar 5 continentes. A gente foi homologado para voar 5 continentes, né? Então, por exemplo, além de tudo esses itens que eu citei, ele tem que ser enfermeiro com nível superior, né? Ou médico com pós-graduação em medicina e enfermagem aeroespacial, tá? E também ter experiência com o atendimento pré-hospitalar, que é o atendimento de rua, que a gente fala, né? Fora dos hospitais. Perfeito. Um técnico de enfermagem, não existe essa especialização, ele não trabalha a bordo, uma curiosidade minha aqui. Não, é assim, o técnico, a portaria 2048, ela diz que para transporte aeromédico ele tem que ser médico e enfermeiro, né? Uhum. Mas o técnico pode, se eu quiser colocar um técnico a bordo, por exemplo, para que ele me ajude, né, em algumas situações, ele faça as medicações, proporcione um acesso, enfim, qualquer situação que seja da parte assistencial do técnico de enfermagem, se tiver um enfermeiro a bordo, ele pode. Legal. Só o médico e um técnico de enfermagem não pode, tá? Perfeito. Então, obrigatoriamente tem que ter um enfermeiro. Perfeito. Caramba, muito bom a aula aí sobre o assunto, né? Vamos aprendendo junto. Com certeza. Altair. Eu ainda queria explorar só um comentário. À vontade. Opa. É muito modesto o Godoy, com toda essa bagagem, né? Volto a dizer, tive a satisfação de conviver com ele por um período profissionalmente, e sempre foi esse profissional humano, como ele deu esse exemplo aí, que eu achei fantástico, ou seja, tem que ser humano, tem que agir, tem que respeitar, né, a condição do paciente, enfim. Uhum. E, esse exemplo que você citou foi fantástico. Não poderia esperar nada diferente de você. Obrigado. Mas eu gostaria até de brincar contigo assim, né? Com tantas especializações, a gente ainda vai marcar mais para frente, sem dúvida, um bate-papo sobre a questão da prevenção de incêndios florestais, que eu sei que você também está muito forte nessa área, né? Então, eu não sei como sobra tempo, né? Mas eu sei que você está bastante especializado nessa área também, né? Caramba. Porque só um panorama muito rápido, eu sei que o nosso assunto aqui é o enfermeiro aeromédico, mas em termos de Brasil, a gente está evoluindo nessa questão aí dos incêndios florestais. Isso aí é só um tira-gosto para um próximo bate-papo, mas só para você dar uma palhinha para a gente aí. Legal. Bom, primeiro que
prevenção e o combate a incêndio florestal é minha paixão, né? Porque eu me sinto mais do que na obrigação de fazer esse trabalho. Eu tenho 2 trabalhos, que um é 100% voluntário e um outro é remunerado. Então, por exemplo, eu tenho lá o produtor rural, eu tenho uma área que é muito crítica, que está pegando fogo, o cara me liga, precisa de um helicóptero, então eu vou a bordo do helicóptero, uma equipe treinada, que são o que a gente chama de equipe aeroterrestre, que é o pessoal que consegue fazer embarque a baixa altura, entrar com ferramenta, que é uma área muito crítica, por conta da aeronave, né? Então, boa parte do meu trabalho ele é voluntário. Hoje eu faço parte da Operação Corta-Fogo do Governo do Estado, que é da Fundação Florestal, que pertence ao Sistema Estadual de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais do Governo do Estado, e também faço um trabalho voluntário para a Prefeitura de São Paulo na Operação Fogo Zero. Então, eu treino os combatentes. Hoje eu sou instrutor, basicamente, principal deles para algumas atividades desse tipo. Respondendo a sua pergunta, infelizmente, a gente ainda está caminhando a passos lentos, né, em combate a incêndio florestal. Para você ter uma ideia, quando surgiu o SI, né, o Sistema de Combate a Incidentes, na década de 70 na Califórnia, surgiram outras legislações também específicas para incêndio florestal, na década de 70. O ano passado, a gente publicou a primeira norma, que a gente fez parte, né? É uma PR, na verdade, é uma prática recomendada da ABNT sobre incêndio florestal. Então, se comparar 2021 para a década de 70, né? E agora nós estamos trabalhando novamente com uma outra norma para incêndios florestais, que deve ser publicada aí, talvez, no ano que vem. Nós estamos acelerando e trabalhando uma norma para que a gente consiga dissipar, né, algumas referências, como o tipo de investimento, o tipo de combate, a equipe como tem que ser composta, o tipo de ferramenta que você usa, aquelas coisas todas. Mas eu estou, assim, bastante dedicado nesse assunto, estou trabalhando, estou contribuindo aí o máximo que eu posso, né? Eu fui buscar experiência no Chile, né, incêndio florestal, que para mim são um dos melhores aí do mundo, né, entre Portugal, Austrália, Estados Unidos. E tive no maior incêndio da história do Chile em 2017. Fiquei na 5ª Companhia, era uma companhia especializada em incêndio florestal. Fiz boas amizades, bastante amigos, e também tem um grande amigo que é bombeiro de Portugal, Paulo Gardetti, sempre nos acompanha aí também nas redes. Tem chefe bombeiro lá de Montijo, eles trabalham ativamente em incêndio florestal, eles são também uma grande referência para nós. Tá vendo? Agostinho de quero mais aí. Essa foi uma provocação aí. Podia começar já esse podcast agora. Já vira pro 9, né? Parabéns, Godoy. Só Obrigado. o fato de você reconhecer não, até compartilhar com a gente o fato de iniciativas como essas serem até ao nível voluntário mostra o quão profissional você é. Obrigado, assim, de coração aí pela sua vinda mesmo. Imagina. Não estou encerrando, não, foi só para fazer o fechamento desse contexto. Sim, não agradeço. Na verdade, assim, eu não sou só um voluntário, né? Eu consegui trazer comigo mais 100 voluntários. Olha só. 100. Então, é um número, assim, até que razoável, né? Para você ter... reação. Porque hoje, para você ter uma pessoa voluntária é muito difícil, né? Então, tem gasto com isso, gasto com aquilo, o tempo, principalmente, né? Como é que a pessoa vai se dedicar a ser voluntário? Não tem tempo. Mas eu vou tentar perder uns 20 quilos aí para ver se eu consigo me inscrever como voluntário. Grande honra. Amanhã já estou num trabalho desse. Na semana inteira nós já estamos treinando o pessoal. Já começamos. Legal. Não para nunca. Não esqueça de deixar as redes sociais aí, né, Ralf? Fique à vontade, Godoy. Então, suas considerações finais aí, se quiser deixar... a rede social, né, para o pessoal estar seguindo. A gente vai escrever lá na descrição do vídeo também, mas pode falar aí, fazer o comentário que você quiser aí, os agradecimentos finais. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los, né, por uma iniciativa, assim, extremamente importante. Quando a gente leva informação, conteúdo de qualidade, isso pode mudar a vida das pessoas, assim, sabe? Então, eu acho que vai ajudar bastante pessoas que estão iniciando, que estão começando, né? E nós estamos falando de uma coisa preciosíssima, né? Que é a segurança, né? Então, não dá para nem... como é que se diz, né? O pessoal fala, são valores inegociáveis, né? Eu acho isso fantástico. Então, eu gostaria também de agradecer bastante o pessoal que nos assistem, né? Nos assiste, e também dizer que eu estou à disposição, sempre que precisarem. E é isso aí. Minhas redes sociais, eu tenho uma fanpage no Facebook, tem acho que 73 mil seguidores, e são todos da área de prevenção, emergência, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, técnicos de segurança tabageiros. Se você olhar, todos os assuntos é sempre relacionado a isso. Essa página é exclusivamente dedicada para isso, né?
Eu tenho um centro de treinamento, também tem lá 53 mil seguidores que acompanham o nosso trabalho nesse sentido. E tenho as minhas pessoais, né, que é João Godoy, com I, né, todo mundo acha que é com Y, o Godoy é com I. Então, eu tenho no Instagram a mesma coisa, né? Então, Facebook, Instagram, basicamente é isso aí. Legal, legal. A gente vai deixar embaixo lá na descrição também, né? É importante até você divulgar, né, o nosso link aí para o pessoal das suas redes sociais Claro. também. Uhum. A gente está levando esse conhecimento importante aí, lógico, você está aqui, né, e você entendeu o nosso recado, né? O nosso recado é justamente isso. Trazer, como eu sempre falo ao final dos episódios, né? Trazer o conteúdo inteligente para a internet, que está precisando disso, né? Carece. Carece, né? A gente sofre às vezes que a gente fala, caramba, né? Podia ser muito mais visualizações, né? Porque é muito importante o que a gente está falando aqui. Claro que é. É muito importante. Então, Aí você rola qualquer rede social para baixo para cima, aí, tanto o Instagram como o Facebook. Então, você rola lá, você vai ver 80% de comentários aleatórios, de conteúdos aleatórios, assim, que agrega pouco, e os importantes fazem as pessoas, né? Mas pois é. Vai mudando, a cultura vai melhorando aos poucos. Pois é, né? Mas Vamos fazendo o nosso, né? essa é a nossa missão, essa é a nossa missão. Você é um personagem aí que vem, né, como você falou, com as suas redes sociais já com um grande número de público aí, um engajamento grande. Então você já vem fazendo isso daí, a gente está aí para fortalecer também, né, essa parte de trazer a curiosidade das profissões, né? Como você falou, isso pode agregar muito, a gente pode até estar despertando um novo profissional, né? Claro. O curioso aqui, né, dividir com vocês, com o nosso público, teve um dos nossos convidados que a mãe dele conheceu a profissão do filho, sabe? E ela comentou assim, falou, caramba, eu convivo com um mergulhador a minha vida inteira e eu não sabia que ele fazia tudo isso, tudo né? Isso, Então, às vezes a gente não fala em casa, né, sobre trabalho, né? Então, até isso daí é interessante. Até aí a gente tem o ganho com o nosso programa, né? Então, assim, Altair, alguma consideração final, Altair? Não, eu acho que primeiro agradecer fortemente aí a disponibilidade. Um homem com agenda dessa aí deve ser, olha, para conseguir esse tempo, a gente pode realmente se considerar agraciado, né? E desejar muito sucesso, porque aqueles profissionais que se destacam por dedicação e amor ao próximo tem que crescer e tem que ajudar e tem que continuar prosperando. É isso que a gente deseja para você, Godoy, de coração aí. Com certeza, o que precisar da Safety Seeds aí, a gente humildemente pode aí estar à disposição para ajudar você aí, se for necessário. Igualmente. Com certeza. Contem com a gente. Pessoal que está aí nos assistindo, não deixa de seguir lá o nosso canal, que, né, isso é o 8º. Tem muito mais aí. Vocês já viram que tem um programado aí para falar sobre incêndios, né, florestais já, né? E temos vários convidados já preparados para trazer para vocês. Então, siga nosso canal, curtam o vídeo lá, vamos dar um joinha para o Godoy, porque tá aí um cara que mereceu mais do que só um joinha, né? Valeu. E só temos a agradecer a todos que participam aí no chat, já temos aquele nosso público cativo que todo podcast tá lá comentando, né? Posso até citar alguns aqui, não vou citar, senão os outros vão ficar com ciúmes, mas eles sabem quem são, os nossos públicos cativos aí. Então, vamos divulgar nosso vídeo, vamos fazer com que o conteúdo inteligente se multiplique pela internet. Essa é a nossa missão, falar de segurança com responsabilidade, né, e de uma forma agradável. Assim foi com o Godoy. Prazer enorme, Godoy, ter você aqui com a gente. E só tenho a agradecer a todos. Obrigado por mais um episódio concluído aí. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.